Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início àquele vídeo que eu tento postar para vocês e posto, faz umas 2 a 3 semanas que a gente começou nessa pegada do Ibovespa semanal, né? Tentar trazer bem opinativo esse vídeo aqui, mais do que todos os outros, um pouquinho sobre economia macro, micro, commodities, o nosso Ibovespa e traçando um paralelo aqui com tempos passados e o que eu espero aí para a próxima semana, para essa semana e para as próximas semanas e meses, tá, pessoal? Bom, sejam bem-vindos ao Ibovespa semanal. Eu viro e mexe, posto esse vídeo nas terças-feiras. Por quê? Terça-feira, hoje, né? Você deve estar vendo esse vídeo por volta das 8 horas da noite, mas terças-feiras eu participo de live, tá? Ao vivo, obviamente no Instagram, se não caiu o Instagram, às 6 horas no Holding Conecta, né? Que é uma parceira minha aqui de Jundiaí, inclusive. Certo, pessoal? Então é um resumão que eu falo na live, os principais pontos, e aqui no YouTube eu posto gráfico e falo novamente o que eu tô pensando pro mercado, sem ser específico em uma empresa, mas o geral, certo? Antes de começar o vídeo, eu devo postar hoje, dia 5, então o açaí já corta, a Raizen já corta, mas fica o Banco ABC, data corte amanhã, dia 6, tá, pessoal? 20 centavos líquido aí, dividendo não, juros sobre capital próprio. Bom, passamos para o disclaimer, eu vou comentar muito aqui sobre Ibovespa, vocês viram o logo ali do scanner da bolsa, vai ter o nosso relatório com as principais ações para essa semana, as ações que eu estou de olho para essa semana, mesmo semana volátil. Lógico que durante essas semanas voláteis, pessoal, como é long only, né, o nosso relatório não tem venda, tá? É só buy, é só compra. A gente vai tomar uma cacetada. Muito provavelmente a gente deve ter ali meses até o mercado se estabilizar, ao menos se estabilizar, para começar a acertar grande. Nesse caso, a gente quer mostrar, e eu quero mostrar quais ações historicamente, estatisticamente, estão no meu radar devido às quedas atuais. E já a gente chega nelas, tá? Bom, vamos começar com o mesmo da semana passada. O que faz preço hoje, pessoal? Ibovespa semanal, crise energética global. Então, primeiro ponto ali, como é que está de estoque de carvão na China, se eles não vão utilizar mesmo mais carvão, descarbonização vai rolar de fato, como que eles vão trocar essa matriz energética, como vai ser feito e o que isso vai impactar na produtividade chinesa, tá? Então, quando vocês leem crise energética global, eu foco na canhota que é China, carvão, descarbonização, como que vai ser trocada essa matriz energética e principalmente o que isso vai impactar na produtividade chinesa, PIB, crescimento, tá certo? Consumo chinês. Por quê? Consumo chinês diminuindo, PIB diminuindo, vão com certeza pressionar as commodities para baixo, já que nós temos a principal locomotiva aí de consumo de commodities, diminuindo a sua potência de crescimento. Então, essa matriz energética foi a faísca para o mundo pensar, caramba, eu acho que a China vai passar a crescer menos para crescer de maneira mais sustentável. Então, se a palavra sustentabilidade participar da métrica do governo comunista chinês, por exemplo, a gente pode ter o fim, ou pelo menos a diminuição bem drástica do consumo de carvão, tá? Seja porque tem a Olimpíada de Inverno lá em janeiro, que eles querem deixar Pequim bonitão, claro, sem muita fumaça por lá? Não sei, pessoal, se isso é pontual para uma Olimpíada, para um evento, ou se isso é estrutural. Então vamos ficar de olho, porque descarbonização vem em relação ao carvão, mas impacta, por exemplo, em minério de ferro. Impacta, por exemplo, na produtividade, porque as empresas, em suma, se não me engano, 60% da energia gerada na China vem do carvão, tá? Que é fóssil também. Beleza? Então a primeira parte, carvão, a segunda parte, gás natural. Tá? Gás natural, por quê? O Pepe falou, olha pessoal, a gente não vai, na reunião de ontem, a gente não vai bombar no crescimento de produção, a gente não vai produzir muito mais do que a gente já acordou não. Tá? O mundo estava esperando uma reunião onde o cartel falasse, o Pepe+, né, Rússia envolvida, o cartel falasse, pessoal, a gente vai aumentar aqui para diminuir a inflação. Nananina. Então, a inflação na Europa vem porque gás natural e também petróleo não estão sendo superproduzidos como se esperava. Então, o mercado deu uma afrouxada, tá? Isso faz com que o preço do petróleo suba, isso faz com que o preço do gás suba, gasolina, tudo que vem de petróleo, tá, pessoal? Então, a inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, está na mão agora da OPEP+. Porque grande driver da inflação vem de lá, certo? Não tenham dúvidas que vem de lá. Nós tivemos aí a falta de chip ano passado e ainda falta de chip, né? Semicondutores, que causa inflação por oferta. Nesse caso aqui, agora também para a oferta de gás e de petróleo
não estão querendo bombar na produção para diminuir essa oferta. Eu dava como dito e feito que Biden ia pressionar para diminuir essa inflação para ele poder aprovar os seus pacotes lá, mas não é o feitio, tá? O mundo está bem nebuloso, bem difícil de se enxergar 2, 3, 4, 5 semanas para frente, pessoal, porque começa a ter entrave político e de oferta e demanda novamente na cadeia produtiva, principalmente na cadeia energética. Então, petróleo, gás natural, Rússia Futebol Clube na Europa, principal produtora. Se não vai produzir além, se não vai acelerar a produção, vem inflação. Vem inflação, pessoal. Isso gera contracionismo econômico, poder de compra, poder de consumo europeu. E na China, carvão, mesma coisa. Por hora, o Pequim bateu o pé e diz que, olha, a gente quer realmente descarbonizar, não vamos acelerar a produção de carvão, não queremos continuar com esse tipo de matriz. Então vamos ficar de olho, porque cada dia sai uma notícia sobre o tema. Ontem foi o tema petróleo e gás natural pela OPEP+, tá? Isso fez com que, a gente vai dar uma olhadinha já, o petróleo desse uma subida bacana, tá? Inclusive, durante a semana, passando o meu alvo, tá? A gente passa dessa crise energética, pessoal, deixa eu tirar o zoom para vocês, certo? Vamos lá. Tirei o zoom, bacana. Então a gente chega aqui agora em dívida com vencimento na quinta, não foi paga ainda. Quem que é essa cara aqui? Evergrande, tá? Então Evergrande, isso foi da semana passada, continua, pessoal, olhando ali o mercado, pipocando algumas notícias que o setor imobiliário não vai bem de fato na China e que deve ter um efeito cascata. Ainda há o perigo de um efeito cascata. Barabim, barabom, não sabemos, fica no radar, só que o primeiro, o pole position aí, pessoal, dos nossos radares, das causas de precificação de mercado, na minha opinião, energia e inflação, oferta e demanda, principalmente na produção, contra a demanda petróleo, gás natural, carvão. Tá? São as três aí que a gente tem que ficar de olho, mas Evergrande continua, aqui até esqueci de colocar Evergrande. Estagflação, pessoal, talvez a gente comece a ficar cada vez mais habituado a ouvir essa palavra. Dá medo pra caramba, porque pós-subprime nós tivemos uma estagflação momentânea no mundo desenvolvido. E pode ser que a gente volte a ter pós agora a crise de 2020, o que traz para o mundo emergente, que principalmente exporta produtos, um certo mau humor, pessimismo, porque se tem baixo crescimento e alta inflação no mundo desenvolvido, é isso que quer dizer estagflação, pessoal, uma diminuição de consumo, tá? Com certeza de commodities. E aí os países exportadores sofrem, economias emergentes sofrem um pouquinho mais, moedas emergentes sofrem um pouquinho mais, porque se a inflação sobe no mundo desenvolvido, tende a subir também taxa de juros no mundo desenvolvido, o que faz com que a moeda se aprecie. Então, dólar esteve alto, pessoal, mesmo com o Tio Sam imprimindo dinheiro. Então é uma catástrofe realmente a nossa política de câmbio atual, tá? Porque mesmo o Tio Sam imprimindo dinheiro, o Dixie, né, que é o índice de dólar que o mundo inteiro olha, tá? Caindo o dólar aqui, os contratos de dólar aqui, tá? O nosso câmbio se depreciou. Então, se Tio Sam e Europa e euro começarem a olharem para os juros de uma maneira mais rock, tá? Águia aí, hawkish, querendo subir juros, isso desanima bastante. Parte, pessoal, do desame é boa, nem existe essa palavra, né? Do desânimo nos emergentes e agora no Brasil também, tá? É exatamente o mercado precificando uma estagflação ou pelo menos uma subida de juros, um contracionismo mais acelerado nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, que pode ter aí dados de emprego, tá? Dados de novas vagas geradas, auxílio-desemprego, payroll, toda aquela coisa bonita, mas principalmente payroll, né, para ver quanto de criação de emprego foi feita na semana, pode ter já pode vir, né, bastante positivo, bastante aquecido, tá? Fazendo com que o Fed, lá em novembro já consiga, no próximo mês, né, consiga aí diminuir os estímulos. Tá? Diminuir a recompra, não vai acabar com a recompra, mas pelo menos diminuir o tal do tapering, tá? Que eu não coloquei ainda, mas estagflação pode ser uma realidade, tá, pessoal? Novamente, esse vídeo aqui é o chutômetro do Brunão, tá? Agora a gente vai para petróleo, tá? E minério, eu trago para vocês o petróleo para começar, tá? Então chega aqui, começa a invadir o meu alvo, só que petróleo, pessoal, para observar topo e fundo, tá? Minha opinião, para observar topo e fundo, observem o fechamento do semanal, tá? Então, gráfico semanal é esse gráfico que vocês estão vendo aqui,
tá certo? Por enquanto, o candle que tá rompendo o meu alvo tá se formando, tá? Tem quarta, tem quinta e tem sexta. Meu alvo era e é $79,29. Vamos ver como que fecha sexta-feira. Tá, vamos ver como que fecha sexta-feira, importantíssimo, tá? Máximas já próximas de outubro de 2018, do dia 23 de agosto deste ano até o momento atual, até hoje, pessoal, dia 5 de outubro, o petróleo sobe 27%. Então, para nós, tá? Investidores de empresas petrolíferas, né? Petrolíferas, melhor dizendo, matando português aqui. A gente se protege da inflação na bomba dos combustíveis, tá? Por hora, a Petrobras está repassando os reajustes, a política é de paridade de preços, então vai pressionar a inflação. Não só o petróleo, porque eu vou trazer o dólar também subindo, tá? Então é uma combinação, é uma catástrofe para a política econômica do governo atual e de qualquer governo, tá, pessoal? Em qualquer mundo, em qualquer país que tenha ali muitas coisas indexadas ao dólar, como nós temos, como é o petróleo, como é o minério de ferro, como é a proteína, como é tudo, tá? Quase tudo, né? Trigo, enfim. Dólar subindo e a commodity subindo é uma combinação muito ruim, tá? Macroeconômica muito ruim. Minério de ferro se estabilizou naqueles pontos nossos, tá, pessoal? Então, $128 topo, $87,60, $78,95, o suporte tá show, tá? É ali mesmo que eu espero que ele fique nessa faixa amarela dos 128 e na faixa vermelha aqui dos 87 aos 78. Porfa, não saia de lá, tá? Durma aqui como dormiu nesse período aqui para dar uma acalmada na inflação, principalmente aí do ICC, né? Índice de Construção Civil, no IGPM, para dar uma sossegada, tá? E esse é o dólar. Pessoal, o dólar conseguiu vencer a nossa região do medo, né, do 5,399, não só venceu, como fez suporte. Então agora, 5,63 é a próxima parada, infelizmente, tá, pessoal? Infelizmente mesmo com o Selic indo para 7,25 aí na próxima reunião, muito provavelmente. Bom, temos aí o dólar rumando, né? Perdeu a tendência de baixa, né? Ao vencer os 50% do IFR. E agora tá vindo pro 80, né? Tá vindo pro 70, 80, que é sobre compra. É isso aí, pessoal. Ruim para nossa economia real, sem dúvida nenhuma, porque pressiona a inflação. Se pressiona a inflação, tem que subir taxa de juros. Se subir taxa de juros, daqui a pouco vai ser contracionista. E se o país já não está crescendo muito, imagina com uma política monetária, monetária. Contracionista. Isso não é muito legal. Essa é a nossa principal newsletter, pessoal, uma vez por semana. O Eduardo do Scanner da Bolsa e eu conseguimos criar essa digníssima tabelinha que agora tem todo um disclaimer aqui que o Edu fez, tá? Sensacional, explicando o que cada informação aqui nessa tabela representa. Tá bom, pessoal? É a melhor newsletter para quem caça boas oportunidades pro curto prazo, swing position trade, tá? Mas também para investimento cai muitas vezes aqui ações de grandes blue chips, ações de valor, tá bom? Então aqui dentro dessas companhias, pessoal, eu acho que o Facebook acabou entrando na segundona, né? Na segundona ontem, vulgo ontem, por causa do todo o crash que o Facebook teve, né? Mas temos aqui empresas como Wiz, Vivara, Vamos, TOTUS, principalmente TOTUS aqui no meu radar, tá, pessoal? Santos Brasil, Grendene, Braskem, Petrobras, distribuidora aqui agora é esqueci o nome, Vibra, tá? Arezo e TOTUS, minhas preferidas. Ambipar, Alpargatas, ABC Brasil, distribuiu dividendos, vai distribuir data corte amanhã, tá? Dia 6. E Microsoft, então também tem agora BDRs aqui. Essa é a minha lista, pessoal, das principais ações. Ali tá bem azeitada, todas elas na variação histórica, topo mínima, próximas da média, tá? Próximas ou até acima da média. Os IFRs aqui, principalmente da Brasil Distribuidora, Vibra, é o mais descontado dessa turma, tá? Além da média, mas preço acima de 200, tá? A média de 200, então o preço está acima da média, a média inclinada, tendência ainda de alta. Então tá todos esses comentários e os filtros, a gente deu uma explicadinha bem bacana aqui, tá, pessoal? Com nossos filtros é uma lista que cada vez melhora, cada vez fica mais explicadinha para vocês, tá? Link para acessar ela é gratuito. Toda semana vocês recebem na sexta-feira, se eu não me engano, tá? Uma newsletter dessa,
tá bom? O link vai estar na descrição. Pessoal, só comentando, então, as maiores altas na sexta-feira aqui, tá? Vamos pegar o semanal, na semana passada, petróleo, tá? Então, PetroRio e principalmente economias privadas, PetroRio e 3R Petróleo, Marfrig, vou falar sobre a Marfrig, me pediram, Hashdex, eu tenho, Hash 11, então foi o que salvou aí a carteira, tá? De olho em Odontoprev, pessoal, o mercado tá comprando Odontoprev, tá esquecendo Qualicorp, tá esquecendo Sul América, tá esquecendo Porto Seguro, tá? O Odontoprev do setor tá bombando. Camil, Vulca indo muito bem, na surdina, sem ninguém olhar, mas a Camil, eu acho que vai demorar um pouco mais para dar alegria para o médio prazo, a Vulca pode já no curto dar alegria, tá certo? Na parte de baixa, Banco Inter foi a pior, Ambipar Immobile, tá? No mês, pessoal, a gente está chegando, aqui é começo do mês, então vamos pular um pouquinho do mês. No ano, a Ferbasa arrebenta com 190%, a Embraer, a segunda colocada com 170%, quem mais cai no ano, Ocean Pack, tô com uma posiçãozinha em Swing Trade, Mosaico e Mobile, tá? Nos índices, pessoal, quem sobrevive no ano, o único índice que sobrevive no ano é o índice de materiais básicos, ou seja, commodities, e também o índice industrial, empresas que exportam, tá? São os únicos que sobrevivem, tá? Os únicos que sobrevivem. Se a sua carteira aí tá caindo menos de, deixa eu ver aqui, menos de 10%, você já é um bom stock picker para esse ano. Acredite se quiser, tá? Porque setorialmente falando, a gente está indo mal das pernas, tá, pessoal? Se a sua carteira é defensiva, aí provavelmente você tem que estar entre queda de 1% ou 4% para achar que está normal. A qualquer coisa acima de menos 1%, você está indo bem também, que o setor de utilities e de energia elétrica cai 1,16, o outro 4,77. Tá bom, pessoal? Na semana passada, o financeiro deu o ar da graça e o índice de materiais básicos ficou no meio a meio, mas tudo caiu, todo o resto caiu, tá? O respiro de mercado, market breadth, quem que tá indo bem, como é que tá, pessoal? Tá no desconto ainda, tá? Então o desconto não passa daqui, só que as ações começam a lateralizar com pontualmente uma ou outra puxando para baixo, tá certo? Toma cuidado com o Itaú essa semana, pode puxar para baixo aí o nosso índice. Certo, pessoal? Então, tá descontado, o PL tá descontado no nosso índice, mas opinião minha aqui, e até vou passar já para o próximo gráfico para a gente começar a comentar dessa tal opinião, é que o mercado, o dinheiro, melhor dizendo, tem concorrência. Tá? Simplesmente, todo pullback que nós tivemos, pessoal, toda a venda da bolsa, esse dinheiro pode não voltar mais para a bolsa, porque há concorrência, renda fixa, tá? Outras coisinhas estão mais interessantes, inflação no mundo até desenvolvido começa a ficar mais interessante, tá? Então, por hora, o nosso mercado de risco apanha, e esse é um gráfico que mostra o quanto pode ser que esteja apanhando. Então, de março de 2020 da crise até o momento atual, pessoal, aliás, eu preciso ser mais fidedigno aqui, até o momento atual, tá aqui, ó. Os juros de 10 anos americano, tá? O bond, o treasury de 10 anos, que é a mãe, é o pai do valuation, né? Para se bater valuation, tá? Subiu, 361%. Tá? Então, os juros americanos, por mais que tenha saído ali de praticamente zero, está aí em 1,42% ao ano, tá? Ele subiu bastante, isso é um sinal de que sim, o mercado, os transatlânticos demoram, mas eles estão mudando um pouquinho para setores defensivos ou melhor, né, até para renda fixa. Então há um risco nítido apontando ao mercado aí que, talvez a renda variável, setor de crescimento principalmente, tome um baque se e com certeza se acontecer de fato essa estagflação. Os Estados Unidos cresceu 6%, 6,8%, tá, esse ano. Está crescendo, né? Mas esse ano que vem estagnar. IPA 3, IPA 2. Então o mercado sempre tenta precificar o futuro, expectativa futuro, pessoal. Então nós teremos notícias boas ainda do mundo corporativo, na minha opinião, tanto lá como aqui, tá? Mas o mercado já está precificando 2022, 2023, tá? No nosso caso aqui até 2023, certo? Agora lá no mundo desenvolvido, muito provavelmente 2022, e me parece que estão mais para contracionistas do que para continuação dessa recuperação econômica. Tá? Aqui o bond de 10 anos subindo. Quando a gente olha para o Ibov, vou trazer de novo esse gráfico, pessoal. Nós ainda, mesmo com os IPOs, somos uma uma bolsa bem cíclica, uma bolsa bem comoditizada. Então, os ciclos de alta pós-crise são rápidos, como foi em 2009, 10 e 11, rápidos como estão sendo em 2021. O próprio 2020 já subiu, né? 2020, 2021, tá? Só que vejam que depois o anticiclo, ele é lento, tá?
não cai mais do que o ciclo de alta, tá certo? Ele respeitou o fundo anterior, mas demorou, pessoal, 2011 até 2016 para dar o ar da graça. Então a gente pode ter de novo um ciclo chato aí de 4 a 5 anos, tá? De 2 a 4 anos, de 1 a 3 anos, tá? De lateralização. Por quê? Porque o mundo tende a esfriar um pouquinho. Se esfria um pouquinho, nós somos grandes vendedores de commodities, poderemos vender menos, tá? O que pode sustentar a nossa bolsa com o ar da graça é esse dólar fortalecido, tá certo? E a inflação das commodities. A inflação das commodities depende muito de demanda. Eu não acho que vai ter uma demanda tão forte como nós estamos tendo, muito pelo contrário, acho que a oferta vai chegar próximo da demanda, vai se ajustar, assim esperamos, né? Para a economia real isso é ótimo, fazendo com que os preços das commodities diminuam. Tá? Então é bem interessante olhar, ter cautela, não é para não participar do mercado em ciclos de baixa, pode-se participar sim. A única diferença é que tem que respirar fundo e saber que ciclo que você está, que parte do ciclo nós estamos. Por isso que todo esse período, se eu soubesse, eu comecei a investir em 2011, sempre falo isso para vocês, 2010, 2011, se eu soubesse aqui, eu teria me protegido melhor. Se eu tivesse conhecimento de análise técnica, poderia ter feito o rebalanceamento de uma maneira muito mais dinâmica, até lucrativa, tá? Teria especulado, junto com renda fixa, estaria investindo. Então, pessoal, estaria também olhando mais para ativos de renda, como fundos imobiliários, durante esse período de ciclo de baixa, para juntar capital, para quando começar a subir, eu já ter aportado ali o suficiente. Então, bem interessante estudar, pés no chão, pessoal, é assim que eu estou para esses próximos, não a 1, mas 2, 3 anos, tá certo? 2, 3 anos. O que é legal agora e que não era tão legal há 10 anos atrás, é que nossa bolsa está mais ramificada ali, diversificada, tá? Tem outros setores com bom volume, como, por exemplo, varejistas online, e-commerce. Então, a gente pode ter não só índice financeiro e não só índice de materiais básicos como protagonista. Podemos ter um índice industrial, como a VEG, por exemplo, com protagonismo, tá? Fazendo com que nossa bolsa não sofra tanto ciclicamente como sofreu, tá? Nesse período. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte do Ibov. Quando eu passo para o gráfico atual e trazendo para vocês o momento de fato dessa semana, eu acho que a gente vai bater cabeça ali no 110.900. Hoje está fechando nele. Eu fiz uma venda hoje, né? Um cascalhinho bacana até para comprar um HGLG aí com o lucrinho. Acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer, tá? Mas vejo o problema ali no 110.900 e eu tracei essa linha aqui, pessoal, pontilhada vermelha, que é o fundo anterior, que se rompermos, vai começar então uma tendência de baixa, tá? De fato, vai começar a ter uma tendência lateral para baixo, né? Essa linha está em 107.300, tá? O fundo anterior aqui de março, nossa crise pandêmica mais aguda que nós tivemos, a segunda onda aí, tá? E eu vejo o Ibovespa, então, com o sul mais provável do que o norte, tá? Por pouco, mas ainda assim, tá? Esse por pouco eu falo que tem número e é o 103.795. Tá? Acredito que o Ibovespa vai fazer esse tipo de movimento, lentinho aqui, tá? No rush natalino a gente deve ter uma alta, tá? E essa alta do nosso rush tem primeira parada no próprio 110.900, a segunda parada no 115.050, e depois no 119.600, é isso? 119.595 e por fim, pessoal, o mais otimista aqui, 124.595, tá? São esses os principais pontos. Eu deixei em negrito ali, mais claro para vocês, os mais próximos, 110.900, 103.795, tá? E para o norte, os 124.000. Ali foi topo, né? Foi topo de 2020, ali de janeiro, né? 2021, praticamente virada do ano. Do rush, último rush natalino, pessoal. Esse aqui, ó. Foi o último rush natalino. Tá? Então eu acho que vai acontecer mais um. Tá? Esse rush natalino teve a eleição do Biden, que o mercado gostou. Teve juros a 2%, que o mercado gostou também. De juros baixos. Auxílio, enfim, bastante coisa ali interessante, tá? Pró-mercado, pró-especulação positiva, né? Touros. Agora acho que o nosso rush vai ser um pouco mais comportado, mas acho que ele vai vir. Tá? Acho que ele vai vir. Tem que ficar bem atento a essa simetria, né? Vocês devem estar matando a charada já, tá? Bem atento, né? Para não se empolgar,
certo? O Ibovespa, durante a tendência atual de baixa, consegue aí 5% de alta, 6 mil pontos. Aqui foi a mesma coisa, tá? 6% de alta, um pouquinho mais aqui, tá? Um pouquinho mais só. É isso aí, ó. Tá? Entre 6 mil a 7 mil pontos é o que a gente deve esperar. Então, você tá otimista, joga 6 mil a 7 mil pontos para cima, tá? É isso que você deve esperar. Tá legal? Se você não está otimista, então sim, esse momento aqui foi um momento de venda para você, pois os últimos 3 grandes pullbacks foram aí de 5.300, aqui de 6 mil, tá? E acolá de 6 mil de novo, 7 mil, tá? Então 5, 6, 7 mil, 4 a 6,5% é o que o Bovespa consegue respirar de mínima a máxima. Essa é a tendência de queda, certo, pessoal? Nada de novo no front. A gente tem principalmente a média do último ano já lateralizando, tá? Então a gente perde um pouquinho, isso que é duro de crise, né? Porque a média longa fica meio maluca. Então aqui, ó, é o momento onde os preços e o mercado estava alinhado. Então a média serve inclinada de alta. Tivemos aqui o probleminha com a greve dos caminhoneiros, então corta aqui, mas depois a gente foi bem bacana. Assim como na queda, também a média acaba ajudando um pouquinho, tá? Agora, no momento atual, a média já está começando a ficar flat, plana, né? Então, perdendo um pouquinho da tendência de alta, ganhando um pouco de lateralização. Se rompermos essa linha pontilhada, pessoal, a gente pode começar aí a ter um pouquinho mais de viés, tá? Um pouquinho mais de viés de baixa e não de lateralização somente, tá bom? Esse é o cenário do Ibov. E é isso, pessoal. Acho que para o vídeo não ficar muito longo, esses são os meus comentários. Então tenham cautela. Agora eu vou fazer o vídeo da carteira para o pessoal acompanhar, também a atualização da carteira. Mas é um momento onde eu comprei, por exemplo, eu vou falar para o pessoal da carteira, fiz compras ontem, né? Essa semana, também fiz compras semana passada, mas pontuais, compras técnicas com ordens cadastradas, ou seja, o preço caiu tanto do ativo que beliscou minha ordem, não foi porque é oportunidade, tá? Não, muito pelo contrário, foram compras bem comedidas, um valor financeiro menor e pontuais, aquele ativo acolá, aquele outro ativo aqui. Tá certo? Por quê? Vejo que a gente está num ciclo não interessante, tá? E que não precisa ter pressa. Porque quando a gente olha para a competição do dinheiro, aonde está rendendo mais, tem uma renda fixa bombando para cima, tá? Então, por que vou eu ficar caçando desconto aqui quando a festa acabou? A festa começou, pessoal, lá no Joesley Day. Tá? A festa atual começou no Joesley Day, mercado de alta. O ano lá deu pizza e o Temer ficou no poder, ali todo mundo comprou bolsa. Tá? Todo mundo começou a comprar bolsa. Agora é o momento de cautela, porque a gente tem período eleitoral, a gente tem também uma possibilidade de um arrefecimento econômico. A principal, a nave-mãe para nós aqui, que é a China, tá ali meio green, tá certo? Tá um pouquinho mais preocupada com qualidade versus crescimento. Vamos ver se isso de fato é verdade, tá? E as commodities deram uma arrefecida, principalmente minério de ferro. Tá? A commodity minério de ferro deu uma arrefecida. Vamos ver como vai ser aí as proteínas e o petróleo. Acho que o petróleo tende a sofrer pressão, principalmente do Tio Sam, para produzir mais. Tá? E se o Tio Sam apertar ali para produzir mais, para baixar a inflação deles, vai também baixar o preço do barril. E a gente deve ter mais um setor dando uma descansada na bolsa, deixando de ser de crescimento, como o minério de ferro deixou, e passando a ser bom pagador de dividendos. Tá? Então a gente deve ter, na minha opinião, commodities se estabilizando, que perde um pouquinho da atratividade do Ibovespa. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Links na descrição para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.